Ele fez uma cerimônia muito bonita e ele chamou todos os amigos dele. E no meio da cerimônia, quando eu estava escrevendo a última letrinha, de repente uma senhora começa a passar mal no meio. Ela passa mal, chama o pessoal, ajuda a água, não sei o que lá. A mulher, infelizmente, caiu e acabou falecendo no local. Essa história foi uma história real. Esse senhor se sentiu muito incomodado. Ele falou, eu dei a Torá, eu fiz esse mérito. E bem numa cerimônia como essa acontece uma desgraça, uma coisa tão ruim. Estou incomodado. E ele decidiu então escrever uma carta para o seu rabino, que era o famoso Rebbe de Lubavitch. Escreveu, Rebbe, eu estou muito incomodado com todo esse episódio. Por favor, eu estou procurando uma resposta. E o Rebbe então deu uma resposta para ele muito, muito bonita. O Rebbe respondeu, você tem que saber que aquela mulher, obviamente o Rebbe é uma pessoa que entende de almas, uma pessoa que tem uma visão muito diferente da nossa. O Rebbe respondeu, aquela senhora, ela ia falecer nesse momento. Quando você decidiu organizar essa cerimônia de entregar a Torá, Deus fez com que a mulher aparecesse naquele local para ela não falecer sozinha em casa, para ela poder falecer acompanhada de muita gente, e ainda mais numa cerimônia de um final, de um término de um rolo da Torá, que é uma cerimônia muito especial. Então o Rebbe acaba com as palavras talvez, o Rebbe escreve claramente talvez, porque nem tudo dá para saber, mas talvez esse foi todo o motivo por você escrever essa Torá. Uma resposta interessante. O que tem a ver essa história que eu estou contando para vocês? Porque na nossa semana, na paraxá da nossa semana, na porção da leitura de Shemini, esse é o nome da paraxá, acontece uma coisa muito parecida. Com os filhos do nosso querido Aharon. Aharon era irmão de Moisés. Arão, ele tinha 4 filhos. 2 filhos falecem nessa semana e a gente já vai explicar como. O que aconteceu, o que essa história nos ensina, o que a gente pode aprender, o que nós podemos pegar, procurar, entender, perguntar. Essa história tem muita coisa para a gente poder debater e refletir. Estou lembrando que tudo, o momento que os judeus estão agora no deserto, depois de 2 meses, construindo todos os móveis, utensílios, cortinas, tudo que era necessário para poder ter a inauguração do Mishkan, do santuário, onde os judeus estavam prontos já para inaugurar. Eles começaram a fazer toda a construção desde o mês de Tishrei, o mês hebraico, mais ou menos na época de outubro, novembro, vamos dizer, obviamente naquela época não existia meses, mas estamos falando aqui só para colocar as coisas mais claras. Demorou uns 2 meses, no final do ano, por volta de novembro, na época de Hanukkah, eles finalizaram o Mishkan, no santuário. Porém, estava tudo pronto, já ia tudo acontecer. De repente, Deus vira para Moisés e fala, calma, segura aí, não vamos inaugurar o templo, o santuário agora, o Mishkan agora, vamos esperar mais alguns meses. E daqui a pouco, no mês de Nissan, que é o mês alegre, o mês onde Yitzhak, o nosso patriarca Isaac, nasceu, nesse mês, no início desse mês, vocês vão fazer a festa de inauguração. E é justamente sobre esse episódio, sobre essa festa, que a Torá nos conta nessa semana. No 8º dia significa depois de 7 dias que os judeus estavam construindo e estavam se preparando, estavam entrando, montando tudo, construindo tudo, preparando, tendo todas as preparações. Depois de 7 dias, no 8º dia, que era o primeiro dia do mês de Nissan, na verdade é o mês que a gente se encontra agora também, nós estamos na última semana, mas há anos atrás, nesse primeiro dia, aconteceu essa cerimônia onde os judeus puderam inaugurar o santuário. Então, naquele dia, o Arão começou a fazer alguns sacrifícios. Tem muitos sacrifícios interessantes que a gente pode depois pensar e dedicar várias horas para entender cada sacrifício, o que eles faziam, onde ele queimava, o que ele tinha que fazer. São muitos detalhes, mas de modo geral, aqui a gente está falando, Arão, então, ele fez alguns sacrifícios naquele dia. Só que, infelizmente, ele estava sentindo que alguma coisa estava faltando. Então ele entrou, a Torá relata Moisés e Arão, os 2 irmãos, entrando dentro da parte mais sagrada do Mishkan, do santuário, e quando eles saem, acontece um milagre. Com o milagre vem um fogo do céu e come, ou seja, eleva, queima todos os sacrifícios que Arão tinha feito. Todo mundo estava muito alegre, foi um momento muito especial, mas a estrela da noite,
era justamente Aharon. Aharon, irmão de Moisés. Por quê? Ele estava com um peso nas costas muito grande. Porque ele foi um dos responsáveis, há semanas atrás, como nós vimos, sobre a história do pecado do bezerro de ouro. Ele foi um dos responsáveis, ele pediu para todos os judeus irem pegar nas suas casas ouro para poder montar o bezerro, para poder queimar e fazer tudo isso, todo aquele acontecimento, aquela tragédia, a pior idolatria da história, talvez, que os judeus tiveram que fazer, que os judeus cometeram. Então, Aharon foi o responsável, um dos responsáveis por esse pecado. E desde lá o povo não sabia se eles tinham sido perdoados ou não. Até o próprio Aharon estava muito incomodado. Ele falava, será que Deus me perdoou por esse pecado? Será que não? Ele estava muito incomodado com toda essa história. Então, quando chega num dia como esse, na inauguração do templo, na inauguração do santuário, onde escolheram Aharon como sumo sacerdote, como a pessoa principal, o astro da noite, a estrela da noite, ele foi, então, começar a fazer o serviço. E no começo não estava saindo nada, ou seja, não estava vindo nenhum fogo. Ele não via a presença de Deus no trabalho dele. De repente, ele entra com Moisés, e quando eles saem, eles veem o fogo, ou seja, o sinal de Deus, de que a coisa foi perdoada, o pecado foi perdoado, e Aharon, então, se sentiu muito bem, porque tudo isso, todo o peso que estava nas costas dele, ele conseguiu tirar, se livrar e seguir a vida dele. Porém, nesse momento, a gente volta para a história, como eu contei a história do rolo da Torá. Nesse momento, a Torá não para nem um versículo e vai direto para uma tragédia que aconteceu no mesmo dia, naquele mesmo local. Os dois filhos de Aharon, a princípio, fazem algo que eles não foram ordenados. Daqui a pouco nós vamos tentar entender o que eles fizeram, vamos entrar um pouquinho nisso. Fizeram algo que eles não foram ordenados e, infelizmente, veio outro fogo do céu, entrou nas narinas dos filhos de Aharon e consumiram as suas almas. Os dois filhos acabam falecendo de um momento para o outro. Do nada, de repente, por um simples pecado. Um simples pecado, a gente vai entender, será que foi um simples pecado? Mas eles fizeram um pecado e isso acabou matando, infelizmente, todos os dois filhos de Aharon. Aquele momento foi um momento muito, muito triste, muito difícil. Imagina, a gente estava numa festa, numa celebração, e do nada acontece essa história, que não foi uma história muito fácil, principalmente de quem a gente estava falando, do Aharon, que era a estrela. Justo com ele acontece essa tragédia. Então ele se sente muito incomodado, ele já não sabia mais o que fazer. Existem, como eu falei, algumas versões. O que aconteceu com os filhos? Qual foi o pecado deles? Então tem opiniões que falam que, na verdade, eles fizeram algo que não foram ordenados, significa sacrificaram o Ktoret, o incenso, na qual ninguém pediu para eles fazerem isso. Tem outras opiniões que falam que eles entraram bêbados dentro do santuário, que era algo também proibido. Tem opiniões que falam que eles não eram casados, então eles não podiam ter nenhum acesso a essa parte mais espiritual, porque somente uma pessoa casada pode entrar dentro da parte mais sagrada do templo. Então existem algumas opiniões sobre todos os pecados. Tem até uma ideia interessante, se a gente for olhar, analisar uma palavra, na verdade duas palavras que tem na Torá, a palavra Esh Zará. Esh Zará significa um fogo estranho. Esse fogo estranho que os filhos cometeram, esse erro do fogo estranho, na verdade cada uma das letras dessa palavra representa uma ideia dos pecados que eles fizeram. É muito interessante, tem algumas opiniões sobre isso, mas de modo geral, só para a gente saber então o que estava acontecendo naquele momento. Em resumo, os filhos de Aharon, então, falecem, essa marca, toda essa história fica muito marcada, e Aharon, coitado, já estava muito perdido. E aí a gente entra num detalhe muito interessante. O que será que estava acontecendo com os filhos dele naquela época? A gente pode olhar para Aharon e falar, esse cara podia ser o irmão de Moisés, podia ser o sumo sacerdote, uma pessoa incrível, mas talvez ele não era um bom pai, talvez ele não sabia educar os seus filhos. Tanto é que acontece uma coisa tão ruim. Ele não consegue educar, ele tem filhos que são rebeldes, filhos que são bêbados, solteiros, ficam bebendo e fazendo coisas que não foram ordenadas. Que tipo de pai é o Aharon? Que tipo de pessoa é essa? Será que ele não conseguia educar seus filhos? A gente está falando de uma pessoa muito especial. A gente pode olhar dessa forma. E mais ainda, falando desse tipo de filho, de pessoas que eram talvez
se a gente for olhar de alguma forma, pessoas rebeldes, pessoas que não estavam nem aí para o judaísmo, pessoas que queriam entrar e pecar e fazer alguma coisa que não foram ordenadas. A gente tem que tentar entender toda essa história, tudo isso que estava acontecendo. Quem eram esses filhos? Por que eles fizeram esses pecados? Por que eles foram os responsáveis pela morte? Será que eles que causaram isso? Será que alguma coisa maior aconteceu? Porque é muito estranho falar simplesmente que 2 filhos de Aharon fizeram coisas tão erradas. Logo depois, no momento seguinte do falecimento desses 2 filhos, nós vemos uma reação muito interessante de Aharon. Ele fica em silêncio, ele não sabe o que falar. Então ele vira para o seu irmão Moisés e fala: Bikrovai ekadesh. Com a minha aproximação, os meus próximos, se referindo aos seus filhos, que eram próximos dele, são muito santos. Eles vão se santificar. Em outras palavras, como é explicada essa frase por alguns comentaristas, esses 2 filhos que faleceram, Aharon está falando, não eram pessoas normais, eram pessoas muito elevadas. Como na linguagem de Aharon, ele está falando: Moisés, você acha que você é uma pessoa especial? Você acha que você é o líder? Esses 2 eram muito maiores do que eu e você. Eles eram pessoas incríveis, pessoas muito, muito, muito elevadas. E vocês nem podem imaginar quem eram eles. Então aqui a gente começa a entender que tem alguma coisa interessante. Por um lado, são pessoas rebeldes, que não casaram, que não tinham filhos, que eram bêbados, ficavam tomando cervejinha o dia inteiro, vinho, e entravam fazendo coisas que não eram ordenadas. Mas por outro lado, nós vemos que eles eram pessoas muito elevadas. Então, qual a história final? Quem eram eles de verdade? O que a gente está falando aqui sobre esses filhos de Aharon? Qual foi de fato o pecado deles? Então, para isso, vamos parar um pouquinho esse assunto, deixar esse assunto um pouco de lado, e vamos entrar num outro tema que a nossa Parashá também conta nessa semana. Um tema muito interessante que muitas pessoas conhecem, outros não conhecem, mas a Torá conta nessa semana, um pouco mais para o final da Parashá, sobre os alimentos permitidos. Que alimento é chamado kasher, ou seja, que eu posso comer? Qual animal a gente pode comer? Qual animal a gente não pode comer? Qual peixe um judeu pode comer? Qual ave um judeu não pode comer? A Torá detalha tudo isso nessa semana. Existe uma ave muito interessante, vamos focar um pouquinho na parte dos pássaros. Existe uma ave que se chama Ra'á. Ra'á é uma ave que a Torá dá 3 nomes para ela. O primeiro nome é Ra'á, como eu falei. O segundo nome é Dayá. E o segundo nome é Ayá. São 3 nomes que a Torá dá para o mesmo animal, para a mesma ave. Por que a Torá teve que dar esses 3 nomes? Então, existem a explicação mais básica que nos fala que se eu ver um animal, se eu ver essa ave, se eu ver a ave num outro nome que não está na Torá, eu poderia achar que ele seria permitido para comer. Então, por isso, a Torá detalha todos os nomes possíveis para essa ave, e com isso a Torá proíbe o povo judeu de comer esse pássaro. Existiram durante as gerações algumas opiniões que ave que é essa. Tinham opiniões que falavam que era o falcão, ou talvez algum animal parecido. De qualquer forma, o que foi conhecido mais ultimamente, o que os nossos sábios falam, é uma ave que se chama pipa. Um tipo de pássaro. Esse pipa é um animal que tem no Oriente Médio. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais das qualidades dessa ave. Mas a Torá então detalha e fala: essa ave, Ra'á, Ayá e Dayá, a gente não pode comer de jeito nenhum. Esses 3 nomes também mostram 3 características dessa ave. Quais são as 3 características mais especiais desse pássaro? Primeira coisa, Ra'á. A palavra Ra'á em hebraico vem da linguagem visão, que ela é uma ave que ela tem uma visão extremamente boa. Ela olha perfeitamente bem muitas coisas. Segundo nome que a gente deu para ela foi Dayá. Dayá, para quem conhece um pouco do hebraico, a gente fala Dayelet. Talvez venha da mesma palavra, Dayelet ou Dayal, significa aeromoço, aeromoça. Em outras palavras, talvez não seja até mesmo a mesma ideia, mas só para a gente pensar um pouquinho, mas a ideia de Dayá significa voar. É uma ave que ela tem um poder muito, muito interessante quando ela voa. Ela sabe voar e pousar muito bem. Esse é o segundo nome para essa ave. E o terceiro nome que nossos sábios deram para essa ave foi Ayá. Ayá vem de uma linguagem de choro.
um pouco talvez de piedade que essa ave tem. Então, é uma ave, como eu falei, que ela voa, ela se encontra mais no Oriente Médio, ela come répteis, come animais que estão por aí, talvez algumas sobras de alimentos também elas comem, e elas são aves espertas, aves que têm essa visão incrível. É interessante uma linguagem que está no Talmud, no famoso livro na Gemara, onde nossos sábios falam o nome dessa ave, Ra'á. Nossos sábios falam ela via, ela tem uma visão extremamente boa, como eu falei, de tal forma que ela consegue se encontrar na Babilônia, atual Iraque, e consegue olhar uma carcaça que se encontra na terra de Israel. Quer dizer, a gente está falando do Iraque para Israel, uma distância muito grande, ainda mais uma visão. Imagine uma ave conseguir ver uma carcaça que está na terra de Israel. É uma coisa incrível. Essa linguagem que nossos sábios usam faz com que a gente entenda algo mais interessante sobre essa ave. Normalmente, a Torá nos proíbe de comer algum tipo de pássaro porque ele influencia no nosso sangue. Tudo que nós comemos vira nossa carne, vira nosso sangue e acaba influenciando o nosso dia a dia. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que nós comemos. Eu vi a pergunta se é o abutre, pode ser que seja algum nome parecido. Eu vi como pipa, mas pode ser que tenha alguma opinião que fala que é um abutre também. Mas, de modo geral, a gente tem que... só para pegar a ideia dessa ave. Então, como nossos sábios falam, ela é uma ave que nós não podemos comer, mas, normalmente, a gente não pode comer algum pássaro ou algum animal, porque a Torá fala, como eu estava explicando, que ela influencia nosso sangue e acaba influenciando o nosso dia a dia. Então, uma ave que ela teria uma boa visão, que ela tem até um pouco de piedade porque ela chora, que ela sabe voar muito bem, não deveria ser um animal que nós não poderíamos comer. Deveria ser um animal permitido. A gente deveria poder comer esse animal, porque ele não é um animal ruim. O que ele já faz de tão ruim? Se a gente pega outros animais, outras aves, pode ser que elas são mais cruéis, mas essa ave é uma ave que talvez tenha muitas qualidades boas. Qual o problema? Porque a Torá proibiu justamente esse pássaro dos judeus consumirem. Então, a verdade está em uma pequena palavra, nessa frase que eu acabei de contar para vocês. A frase nos diz: essa ave ela tem uma visão extremamente boa porque ela consegue ver uma carcaça na terra de Israel. O que significa que ela vê uma carcaça? Vamos olhar nas palavras. Na terra de Israel tem muita coisa boa, muita coisa que a gente poderia ver, muita coisa legal, muita coisa bonita, muita coisa maravilhosa. O que essa ave vê? A carcaça que está na terra de Israel. Ela vê uma coisa ruim, ela vê uma nevelá, ela vê algo ruim que está na terra de Israel. Ela tem uma visão muito boa, mas a visão ela usa para ver uma crítica, para usar para olhar para alguma coisa ruim. Em vez de olhar para uma coisa muito boa, tudo que tem no nosso mundo, tudo que tem na nossa terra, incrível, maravilhosa, a gente está vendo agora, mais ainda no tempo de pandemia, todos os judeus, muita gente mais fazendo aliá, todo mundo acha incrível sempre a terra de Israel. Óbvio que vão ter críticas, muita gente critica, falam que o problema são os israelenses. De qualquer forma, a terra é uma terra muito linda. E essa ave, ela está na Babilônia, no Iraque, mas o que ela olha é a parte ruim da terra de Israel. Justamente por esse motivo, nossos sábios falam, nós somos proibidos de comer essa ave, porque ao invés de olhar para o lado positivo, ela olha o negativo. Tem muitas pessoas que a gente já conhece que são muito críticas, gostam de olhar sempre para o negativo, gostam de achar defeito em tudo, achar pelo em ovo, gostam de achar coisas bem ruins em tudo que a gente tem no nosso dia a dia. Isso é um jeito muito diferente de olhar para as coisas. O certo, o que nós deveríamos fazer, seria olhar tudo para o lado positivo. Em vez de olhar carcaças no nosso dia a dia, nós deveríamos olhar e entender que tem muita coisa boa acontecendo ao nosso redor. Sempre é possível olhar para o lado positivo. Sempre nós podemos entender e olhar para as coisas de uma maneira diferente, coisas que a gente não estava acostumado a olhar, momentos ou modos ou formas que a gente não estava entendendo da maneira correta, a gente pode simplesmente mudar uma visão. É interessante saber também, tem pessoas que pisam muito na mesma ideia, falam, eu sempre fui educado assim, eu sei que esse é o correto,
e sempre ficam pisando numa mesma linha de pensamento. E às vezes elas entendem que o pensamento delas está errado. E elas poderiam pensar de forma diferente. Só que elas têm medo de mudar, porque elas já falaram, já divulgaram a opinião, já está público, já todo mundo já sabe da opinião delas. Só que às vezes nós temos que olhar para coisas vivas e não olhar para defuntos, para o que essa ave olha. Ou seja, a Torá está ensinando nesse pequeno detalhe da Parashá o que olhar, sempre olhando para o lado positivo. Entendendo isso, eu gostaria de voltar para o que nós estávamos falando antes sobre os filhos de Aharon. Existiu uma mulher chamada Rachel. Essa Rachel era filha, era esposa do Rabi Akiva, do famoso Rabi Akiva. Rabi Akiva foi um dos rabinos mais brilhantes, uma das mentes mais brilhantes do judaísmo. E ele tinha uma esposa chamada Rachel. Essa Rachel, eles tiveram uma filha e eles estavam procurando um marido para essa filha. Eles foram procurar na yeshiva, na casa de estudos, o aluno mais brilhante, a pessoa mais especial. E eles encontraram um rapaz digno, uma pessoa incrível, com uma mente fantástica, para poder casar com a sua filha. E de fato essa pessoa, ele foi casar com a filha do Rabi Akiva. E quando chegou muito perto do casamento, ele decidiu cancelar tudo. Qual foi o motivo que ele decidiu cancelar? Ele virou para a filha de Rabi Akiva e falou: eu não consigo casar com você, porque eu sou uma pessoa que não posso casar. E a noiva perguntou por que você não consegue casar. E ele então explicou que ele não foi feito para isso. Ele foi feito para sentar, abrir um livro, estudar. Ele não consegue ter uma responsabilidade de criar uma família. Essa foi a resposta dele, então eles acabaram se separando. Essa história foi contada, mas a ideia, eu acho que é uma ideia muito parecida que a gente tem na nossa semana. Os filhos de Aharon, e assim como muitas pessoas, são pessoas muito espirituais. Tem pessoas que não estão prontas para viver no mundo como o nosso. Tem pessoas que querem sempre fugir do mundo, pessoas que querem se isolar, querem entrar no mundo deles, colocar um cobertor e tchau. Eu não quero enfrentar tudo que tem no mundo. Eu quero me isolar, eu quero ficar na minha. Eu não gosto de pessoas, eu não gosto de nada, eu quero fugir. Tem pessoas que procuram e vão para outros países para fugir. Tem pessoas que vão se isolar em ilhas desertas, em lugares onde ninguém pode encontrá-los. Tem pessoas que procuram mais energia, tem pessoas que querem aprender mais, tem pessoas que querem se conectar com a parte mais espiritual, cada um com o seu motivo. Mas muitas e muitas pessoas acham que não são propícias para viver um mundo como o nosso. E de fato pode ser que elas tenham alguma razão em algum momento. Até mesmo muitas pessoas sentem essa sensação em alguns momentos elevados. Como, por exemplo, muita gente na hora do Rosh Hashanah ou do Yom Kippur, quando vai na sinagoga, sente uma conexão maior. Às vezes essa conexão que nós temos, que a gente está sentindo nesse momento de inspiração, é uma conexão, um bom sentimento. Esse bom sentimento é capaz de nos influenciar de tal forma que às vezes eu falo, eu quero ficar aqui na sinagoga, eu quero ficar nesse estado de Yom Kippur para o resto do ano, porque eu preciso voltar e enfrentar de novo o meu dia a dia. Como até mesmo semana passada nós estávamos na festa de Pesach, essa semana acabou Pesach, a gente teve que entrar no mundo novamente, a gente estava num momento espiritual, num estado muito mais elevado. E de fato é uma coisa que as pessoas às vezes acabam pensando, será que eu preciso voltar para o mundo? Será que eu preciso enfrentar a vida novamente? Eu não posso ficar simplesmente no meu estado mais espiritual, no meu estado mais divino. E de fato esse é o jeito, e se a gente parar para pensar, até agora a gente estava olhando para os filhos de Aharon, existe um jeito de olhar para eles, como pessoas solteiras que ficam tomando a cervejinha deles o dia inteiro, ficam fazendo o que eles querem, acham que eles são rebeldes, podem entrar no templo, no santuário, do jeito que eles querem. Mas agora, talvez, depois de toda essa história, a gente pode aprender a olhar um pouco o lado diferente. Olhar o positivo dessa história. O que significa olhar o positivo? Talvez a gente pode parar para entender que os filhos de Aharon, Nadav e Avihu, esses eram os nomes deles, eles eram pessoas que queriam muito se conectar com Deus.
Num dia como a inauguração do santuário, num dia como a inauguração do templo, eles sentiram aquela santidade, eles sentiram a divindade, eles sentiram aquela parte espiritual deles brilhando. Eles viram o fogo celestial vindo, comendo sacrifícios, quer dizer, queimando. Eles viram o sinal de Deus e eles começaram a se empolgar. A alma deles estava muito, muito, muito empolgada. Eles sentiram que eles precisam se conectar mais. E nessa conexão deles, eles decidiram que eles vão não só se conectar, eles decidiram que eles vão entrar de cabeça, pisar fundo e se conectar com a parte da alma deles, ou seja, se conectar mais com Deus. Por isso eles decidiram entrar dentro da parte mais sagrada do templo e esqueceram que eles tinham que viver no mundo físico. Isso que eles esqueceram, eles queriam pegar essa energia muito poderosa que estava naquele dia. Isso acabou levando, infelizmente, o falecimento deles. Eles queriam se conectar, eles queriam sentir um pouco mais. E com isso a gente consegue entender talvez um outro lado da história. Talvez com isso nós entendemos todos os pecados deles, que a gente chamou de pecado, os motivos para o falecimento deles. Talvez eram motivos que acrescentavam nessa parte espiritual deles. Porque de alguma forma eles queriam se conectar, eles queriam fazer com que a alma deles brilhasse mais. Ou seja, eles queriam mais a divindade. Então por isso pode ser que eles tomaram um pouquinho de vinho a mais. Por que eles tomaram vinho? Porque o vinho leva a pessoa a revelar os segredos. Eles queriam tirar tudo que eles tinham dentro da alma deles para se conectar com Deus. Por isso que eles entraram dentro do templo, talvez com um pouquinho de vinho, com um pouquinho sobre efeito de álcool. Talvez por isso que eles entraram e trouxeram um sacrifício, queimaram um incenso que eles não foram ordenados, porque eles queriam de toda forma se conectar com Deus. E aí então a gente pergunta, entendendo desse lado da história, se eles eram pessoas elevadas, se eles eram pessoas que queriam fazer com que a alma deles se conectassem, então qual foi o pecado deles? Por que o castigo deles foi a morte? Por que eles tiveram que falecer? Talvez eles de fato fizeram coisas muito boas. Eles eram pessoas que queriam bem. Porque a morte deles foi o resultado dessa conexão deles com a divindade. Existe uma história de um professor chamado Velvel Green. Esse Velvel Green, ele começou a se aproximar para o judaísmo com um rabino chamado Rabino Heller. Esse Rabino Heller, ele começou a aproximar e conversar com esse Green, e com o tempo, eles se tornaram muito próximos. Certa vez, esse professor era um professor conhecido, ele foi fazer uma viagem. E o rabino então ligou para ele e falou, professor, eu quero que você no voo peça comida kasher. Ele não comia kasher, mas ele falou, eu vou escutar o que o rabino está me falando. Ok, qual o motivo? O rabino falou, você é uma pessoa que influencia muita gente, então acho que se o povo vê que você está comendo kasher, muitos judeus também vão querer comer kasher. Então o professor aceitou, e de fato ele entra no avião, ele tinha pedido antes a sua comida kasher. Quando chega na hora, a aeromoça está passando, servindo todo mundo, ele vê que não chega nenhuma comida para ele. Então ele toca a campainha, fala, cadê minha comida? E a aeromoça fala, desculpa, seu nome não está na lista, você não vai receber nenhuma comida kasher. E ele então começa a se incomodar, ele já está um pouco com, poxa vida, o rabino pediu para mim, eu fui atrás, eu liguei, é isso que Deus faz comigo? Eu pedi a comida e Deus não consegue nem trazer a comida kasher no meu voo. Então ele está incomodado. E passa algumas horas de voo, ele falou, não vou comer nada. Quando ele chega na escala, ele também estava morrendo de fome, ele foi procurar algum restaurante kasher no aeroporto. E ele vai descobrir, então, que não existe nenhum restaurante kasher no aeroporto dos Estados Unidos, ele não sabia o que comer. E ele então liga para o rabino e fala, rabino, eu te odeio. Eu escutei você muitas vezes na minha vida, mas agora eu quero te deixar bem claro que eu estou aqui na fila para comprar o meu hot dog, que não é kasher. Eu estou aqui na fila e eu vou pedir hot dog com todos os molhos e temperos que não são kasher por tua causa. Você queria que eu comesse kasher? Eu não vou ficar discutindo. Eu estou morrendo de fome e é isso que eu vou comer, meu hot dog. O rabino já estava um pouco incomodado com toda essa história. O rabino falou, Velvel, você lembra que no Shabat passado, a gente estava todo mundo sentado na sinagoga e a gente estava discutindo o que é ser um judeu. E uma pessoa falou que ser judeu é acordar todo dia e ir para a sinagoga. O outro falou que ser judeu é acender velas de Shabat.
Um terceiro falou que ser judeu é colocar tefilim todo dia. Você lembra desse diálogo? Eu quero te dizer que todos eles estavam errados. Ser judeu, o rabino fala para esse velho, é você estar na frente dessa cabaninha, desse restaurante de salsicha, do hot dog, e falar, eu não vou comer porque eu sou um judeu, porque é isso que Deus quer de mim. O velho falou, obrigado, rabino, mas eu não vou te escutar. Desligou o telefone na cara dele e pegou a fila. Quando ele chegou na hora de pedir o hot dog dele, as palavras do rabino não saíam da cabeça. Ele ficava toda hora batendo na cabeça dele, o rabino falando que ser judeu, etc. Ele não aguentou, ele fugiu, sentou no banco, dormiu e acordou para pegar o próximo voo. E graças a Deus ele chegou no destino dele. O nosso objetivo no nosso dia a dia é chegar e viver uma vida no mundo onde a gente sabe que tem muitos problemas, onde a gente sabe que nós vamos enfrentar vários desafios e muitas dificuldades, e muitos momentos onde as coisas não vão ser fáceis. Mas o nosso objetivo é continuar nesse mundo, continuar lutando, continuar dando nosso esforço e dar o nosso máximo para elevar o mundo. O nosso objetivo aqui, Deus colocou os seres humanos no mundo para poder elevar tudo que tem aqui de bom. Tanta coisa boa que tem no mundo, tanta coisa que a gente pode olhar para o lado positivo, trazer a divindade, entender que existe um Deus que está por trás de tudo, fazer a bondade, deixar o mundo um lugar melhor. Esse é todo o nosso objetivo. Por isso que nós temos sempre que estar lembrando de Deus em todos os momentos. Por isso que a gente tem que estar sempre prontos para ajudar uma pessoa, para ajudar alguém que precisa de nossa ajuda, para sempre estar pronto para fazer o bem para a humanidade. Porque esse é nosso objetivo no mundo. Simplesmente fugir e tentar se esconder, tentar se trancar, se fechar, falar, eu não pertenço a esse mundo, eu estou acima disso, isso não sou eu não quero. É muito fácil. Mas a nossa ideia não é fugir. Deus nos colocou no mundo para a gente, de fato, ir atrás e elevar toda essa matéria, todo esse mundo físico no qual nós vivemos. Às vezes a gente pode olhar e perceber que tem jovens que estão ao nosso redor, ou pessoas, nem sempre jovens, que querem esquecer de tudo, que são rebeldes, que a gente não dá nenhuma esperança para eles. Talvez o jeito que a gente estava olhando para os filhos de Aharon. Nossa paraxá vem nos ensinar, principalmente com essa ideia do pássaro. Primeira coisa, quando a gente vê alguém que está nessa situação de rebeldia, que eles querem fugir do mundo, querem esquecer de tudo, eles querem entrar no mundo deles, às vezes no mundo de drogas, às vezes no mundo de álcool, às vezes no mundo de vícios. A gente precisa saber lidar com essas pessoas. Obviamente, existem várias, cada caso é um caso, não estou aqui para dar nenhuma lição, cada um tem que saber como lidar, mas o que eu quero dizer é que tem muitas pessoas que necessitam nossa ajuda. E a gente olhando alguém que está numa situação dessas, a nossa paraxá vem ensinar a primeira coisa, nós temos que olhar com o olho positivo. Nós temos que olhar e abraçar essas pessoas. Não simplesmente chegar e falar, eu estou vendo uma carcaça, eu estou vendo uma pessoa sem esperança, uma pessoa que está dentro dos seus vícios e nunca vai conseguir sair. Nós temos que olhar com um olhar positivo, dar carinho, dar amor, e assim a gente vai conseguir ter um contato melhor, aproximar essas pessoas para que elas se sintam queridas. Isso é um primeiro lado que a nossa paraxá nos ensina. Olhar o lado positivo. Talvez os filhos de Aharon não eram rebeldes como estava no início. Talvez as pessoas que a gente está olhando como pessoas que querem fugir do mundo não são de fato que eles querem fugir. Simplesmente eles precisam de algum conforto, alguém para poder ajudar. Aqui eu me lembro de uma história para a gente poder finalizar esse assunto. Já que a gente estava falando hoje, entramos no Yom HaShoah. Existiu um professor muito famoso, que existiu até um livro. Ele escreveu um livro que eu também aconselho muitos a ler esse livro, onde o professor chamado Viktor Frankl, ele escreve no seu livro Escolha da Liberdade, agora me fugiu o nome da cabeça, ele escreve no livro onde ele criou uma ideia chamada logoterapia, Em Busca de Sentido, esse é o nome do livro, Em Busca de Sentido. É um livro incrível, onde ele escreve que na mente dele ele consegue controlar tudo que estava acontecendo nos campos de concentração. Ele é um livro muito, muito, muito incrível, vale a pena todo mundo ler, onde ele consegue montar uma ideia de que na cabeça dele ele estava livre de tudo que estava acontecendo ao seu redor. E esse professor Viktor Frankl tem uma história muito bonita dele, onde ele desistiu do seu trabalho, depois ele voltou a escrever,
Mas certa vez, uma senhora liga para ele de madrugada e fala: professor, eu quero me matar. Por quê? O professor atende 3 da manhã, por que você quer se matar? Ela começa a falar: eu sofri, meus filhos me abandonaram, meu marido... Eu não aguento mais minha vida, eu quero sair, eu quero me matar. O professor começa a convencer a mulher, falar, e de fato, depois no final da conversa, a mulher fala: ok, muito obrigado, eu não vou me matar. E desligou o telefone. Passaram alguns meses, os dois se encontram. E o professor pergunta para a senhora: qual dos meus argumentos foram bons o suficiente para você não se matar? E a mulher falou: você é um ótimo... você sabe falar muito bem, você sabe me convencer, mas não foi nenhum dos seus argumentos que me convenceu. Eu podia quebrar todos eles, a mulher falou. Então o que te convenceu? E a mulher falou: o que me convenceu foi uma pessoa estar preocupada comigo e atender o telefone às 3 horas da manhã e ficar me convencendo a não me matar. Isso fez toda a minha vida. Essa história é muito bonita, faz a gente olhar para essas pessoas, às vezes, com um olhar diferente. Saber, não olhar como os filhos de Aarão eram pessoas rebeldes, mas entender que eles queriam se conectar mais com Deus. Eles queriam ter essa visão, eles queriam entrar mais no mundo. Mas o objetivo, infelizmente, não é fugir. O objetivo é estar aqui na Terra, fazendo nossos objetivos, fazer tudo o que a gente pode, elevar a humanidade, trazer a bondade aqui para o mundo. Isso que a gente tem que tentar fazer, esse é o nosso objetivo aqui. Então, acho que esses dois pontos, tanto olhar para o lado positivo e tanto não fazer com que as pessoas fujam, sempre aproximar e sempre olhar para trazer o bem, são 2 lições que a nossa Paraxá nos ensina. A gente sempre tem que olhar desse lado, sempre tem que tentar ir atrás e melhorando. Isso é um ponto que todo mundo pode dar o seu máximo, sempre crescendo, como a gente sempre tem que crescer. Obrigado pro Roberto por postar aí o link desse livro. É um livro muito, muito incrível, de verdade, aconselho muito vocês. E se Deus quiser que a gente possa ter somente dias bons, passando por todas essas dificuldades e nos encontrando somente em alegrias na inauguração do templo, do 3º templo, com todas as alegrias, se Deus quiser, muito em breve. Uma boa noite a todos, Shabbat Shalom. Quem quiser perguntar, entender, fiquem à vontade, sempre bem-vindos, uma honra estar com vocês. De verdade, muita alegria ter todos vocês aqui nessa noite, e se Deus quiser, tudo de bom para todos nós.